Chegando com Cidade Notícias interativo ao vivo aqui pela TV Subaia Hits. Sejam todos bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. O programa está no ar a partir de agora, nessa segunda-feira. Hoje é dia 19 de abril, né? Dia do Índio. Grande abraço a todos aí que estão nos assistindo através do YouTube, também através aí da televisão, você que está assistindo através do smartphone. Sejam todos bem-vindos ao programa que está começando agora. Fica com a gente. Uma hora da tarde, mais 2 minutinhos. Brigadão a Graça assistindo ao programa lá no bairro Redenção, mandou mensagem pra gente. Já tem mais participações aqui através do 988461865. Deixa-me ver a Sandra assistindo, diz que já tá ligada no Estância Biquíni. Brigadão, Sandra, assistindo aí ao programa. Carlos, Verônica e família também no Estância Biquíni. A audiência tá boa aí no Estância Biquíni. Brigadão a todos aí pela audiência. Vai mandando sua participação aí pelo WhatsApp, né? Quem não tem WhatsApp, manda pra gente através de SMS. Muitos assuntos deram o que falar em Teixeira de Freitas nesse final de semana. Um deles foi o protesto aí na rua Estrela do Sul, lá no bairro Tancredo Neves, né? Todo aquele bafafá, botaram fogo em pneus. E aí a prefeitura acabou atendendo o pedido aí dos moradores, dos manifestantes, dos moradores, e mandou lá dar uma patrolada na rua. Deu bastante o que falar. A Rua Estrela do Sul, quem acompanha aqui o programa todos os dias, a gente já mostrou aqui, né, vários problemas de infraestrutura ali na região do Tancredo Neves. Mas não é só a Estrela do Sul, não, né? Tem uma outra rua lá que é bastante famosa, a gente já mostrou aqui algumas vezes no Cidade Notícias Interativo, a Rua Cajuíta, no Tancredo Neves. Por lá também os moradores estão indignados com alguns problemas, né, que vem ocorrendo nesta rua. Nós estivemos conversando com alguns moradores. Vamos assistir. Você muito provavelmente já acompanhou em edições anteriores do Cidade Notícias o problema enfrentado por famílias da Rua Cajuíta, no bairro Tancredo Neves. Falta saneamento básico e pavimentação. Nós já fizemos abaixo-assinado com todos os moradores da rua, solicitando saneamento para a metade da rua aqui que faltou, solicitando também o asfalto, porque teve pavimentação até uma parte próxima à rua e aqui não fizeram. Nós conversamos no ano passado, o pessoal falou que iria estar agilizando para a gente. Nós, todos os moradores, foram até a Embasa, solicitamos, temos até os protocolos em mãos, fomos lá solicitar a instalação da rede de esgoto aqui. A Embasa jogou para as costas da prefeitura, a prefeitura jogava pelas costas da Embasa. O que aconteceu foi que a Embasa falou que não tinha cota e que não ia fazer. Então, assim, nós fomos solicitar um serviço que iria vir uma taxa nas nossas contas de água para a gente poder pagar, e isso não foi feito, como vocês estão vendo a realidade da nossa rua, o esgoto correndo a céu aberto, moradores que não suportavam mais ter fossas na rua ou dentro dos seus quintais, com fossas enchendo, o esgoto sempre voltava para os banheiros, que foi a situação da minha casa. Então, alguns moradores da parte mais de cima compraram canos por conta própria e eles mesmos fizeram essa ligação até um determinado ponto de esgoto porque não aguentava mais a situação. Quando chove, as águas vêm, faz aquela lagoa de água aqui, faz esses buracos. Inclusive eu estou com um buraco na porta da minha casa ali, uma valeta, que a água, quando a chuva vem, ela entra toda na minha casa. E eu fico tirando aquela água quase todo dia com a vassoura, porque não tem condições. Os moradores ainda reclamam de uma outra situação mais recente. Nunca nesses anos que eu estou aqui, nem eu e nem os moradores, nunca chegou nenhuma taxa de IPTU, nenhum carnê de IPTU para a gente. E isso a gente já tinha ido lá correr atrás disso. E aí chega nessa semana agora uma notificação de cobrança amigável, que muitos assim consideraram uma certa ameaça. Veio cobrando aí do ano de 2016 para cá uma taxa abusiva. Tem gente que chegou a 5 mil, mais de 4 mil reais. Teve gente que chegou 1.200, 1.300 desses anos aí. E fora que teve pessoas que vieram falar comigo hoje que o endereço do contribuinte está batendo em outros endereços. Bairro São Lourenço, em outra rua aqui do bairro. Então a gente está sem entender e nós necessitamos de uma solução, de que eles venham falar com a gente, dar alguma garantia.
Chegou 2 valores, um valor de R$700, né, que é desse ano agora. O outro chegou cobrando desde 2017, a qual eu não morava nessa casa ainda, né, que é no valor de R$1.800. E tipo, na minha rua, eles asfaltaram até a metade, não foi até o fim, não tem rede de esgoto, é fossa, então assim, isso é revoltante. Em resposta à situação vivida pelos moradores da rua, a Embasa informou à nossa equipe por meio de nota que a localidade não possui rede de esgoto devido às características topográficas que impedem neste momento a implantação de rede coletora. Informa ainda que, de acordo com a legislação ambiental vigente, nestes casos, a destinação dos esgotos domésticos deve ser feita pelos moradores dos imóveis por meio de soluções individuais, como fossas sépticas e sumidouros. Estão aí os problemas da Rua Cajuíta no bairro Tancredo Neves, problemões. Você viu a explicação aí da Embasa, né? Em outras palavras, para ser bem simples, não vai ter instalação de rede de esgoto lá por agora. Tem problemas lá na geografia do bairro que precisam, talvez precise de um investimento maior por parte da empresa, né, um gasto maior, isso não vai ser feito. Em palavras simples, é exatamente isso. As pessoas vão ter que continuar com fossa lá por algum tempo. Com relação ao município, a prefeitura aqui, aos problemas de infraestrutura, tem algumas coisas que não batem, né? Primeiro, essa história de que os moradores lá, eles dizem que estão isentos. Não existe essa questão de isenção mesmo. Agora, eles disseram que, você viu a moradora dizendo aí, outros também disseram para a gente em mensagens e tudo, conversando com eles, que eles nunca receberam, ou eles não recebiam a cobrança do IPTU. E eles chegaram aí à prefeitura em anos anteriores, né? Para verificar essa questão do IPTU, e lá não tinha nenhuma cobrança para eles. Isso é estranho, mas é o que os moradores estão dizendo, né? Eles terem ido lá e não chegar. E agora chega essas cobranças. Tem gente lá com R$5.000, R$6.000 para ser pago de dívida de IPTU. Então até quero convidar aí a prefeitura que dê uma atenção especial, o pessoal uma atenção especial aos moradores aí da Rua Cajuíta, porque tem algumas informações que não estão batendo. Verificar, né? Acho que é um momento. O pessoal da Secretaria mais voltada que cuida da habitação, Secretaria de Infraestrutura, o pessoal que cuida dos impostos aí, se reunir para dar uma verificada o que realmente está acontecendo, porque as informações não batem. A gente entrou em contato com a prefeitura e a assessoria de comunicação explicou o seguinte, que os moradores da Rua Cajuíta dizem que nunca receberam cobrança de imposto por serem isentos, e a prefeitura esclarece que não existe, basicamente o que eu falei, não existe isenção de IPTU para um bairro inteiro, né, de forma automática. A isenção, aquela isenção por lei, ela existe para algumas situações específicas, mas sempre de forma individual, não coletiva. Ou seja, eu moro numa Rua Cajuíta. Talvez por alguma condição, eu posso ter direito a uma isenção, mas o meu vizinho não, e assim por diante. Não a rua inteira ser isenta. No caso da dívida acumulada, que agora os moradores estão com dívidas, né, tem gente lá com R$5.000, R$6.000 de IPTU atrasado, a prefeitura esclareceu que está agora no período de refis, que faz aquele refinanciamento, é possível ir lá no saque da prefeitura e negociar os valores com desconto de acordo com as regras. Não é o que os moradores estão querendo, eles estão querendo primeiro entender, né, o que aconteceu, para ver aí o que pode ser feito, porque que eles antes não recebiam o IPTU e agora receberam, já dizendo que estão com a dívida. Acho que tem que ser uma coisa muito mais aprofundada do que só ir lá na prefeitura negociar através do refis. Então, pedir aí, por favor, né, para a prefeitura dar uma atenção especial aos moradores da Rua Cajuíta, porque lá a situação bem complexa. Mais uma informação, para solicitar reparos, reformas, manutenção de ruas junto à Secretaria de Infraestrutura, você pode ligar, né? Os números já estão aí na tela, 3011 9088, anota aí, né? Tem algum problema na sua rua, problema de infraestrutura que compete à Prefeitura, liga para esse número aí, Secretaria de Infraestrutura, 3011 9088 e 3011 9089.
Só quero lembrar, problema de esgoto não é prefeitura, viu, gente? Aí já é Embasa. Só para esclarecer os moradores que às vezes, né, têm algumas dúvidas, esgoto compete à Embasa. Problemas de infraestrutura, asfaltamento, buraco, que a gente sempre tem mostrado aqui, aí a Secretaria de Infraestrutura. 3011 9088, 3011 9089. Liga lá para a Secretaria de Infraestrutura. Já que estamos falando de buraco, tem mais alguns para a gente mostrar, né? Olha só as imagens que os nossos cinegrafistas, o Israel Pereira, conseguiu pegar. Vamos assistir o drama do motorista para passar pela rua Professora Nildes no Vila Vargas. Olha só como é que está a rua. Ó, olha o que vai acontecer. Não precisa nem dizer nada, né? De como está a rua Professora Nildes no bairro Vila Vargas. Só de você observar, assistir as imagens, já dá para perceber que está precisando aí de uma intervenção. A prefeitura que está fazendo algumas intervenções aí, eu até oriento, dou uma dica, vocês assistirem aqui ao programa, que a gente passa todos os dias uma lista de ruas com imagens, tudo documentado, tudo direitinho, sem nenhum sensacionalismo, provando o que a gente está falando, né? Aqui é mais uma, professora Nildes, e aí dá para fazer as intervenções, porque lá na Rua Estrela do Sul precisaram fazer uma reivindicação, um protesto, botar fogo em pneus para a prefeitura ir lá e dar todo um jeito, né? Olha só, de novo a imagem aí do carro passando pela professora Nildes no bairro Vila Vargas. Vamos agora para o bairro Redenção, também tem situação por lá precisando de intervenção aí do poder público. Essa é a rua Virgílio da Conceição, bairro Redenção, também bastante danificada pelas últimas chuvas, né? A enxurrada forte abriu essa valeta. É o que eu vejo. Olha só o tamanho desse buraco na Virgílio da Conceição. Olha só o tamanho desse buraco, né? Deixou a rua intransitável, quase intransitável, tem um veículo passando ali. Olha só, o drama dos moradores, dos motoristas, para poderem passar. Essa é uma parte da rua Virgílio da Conceição, no bairro Redenção, aí tem esgoto na rua, você vê que a coisa está feia, né? É o que eu venho dizendo, se não tiver uma intervenção severa por parte do poder público, esses problemas tendem a piorar, e aí quando forem resolver, aí vai ser pepino que não acaba mais nunca. Sem falar na paciência dos moradores, que acaba, né? Porque você viver com esses problemas cotidianamente, já desde o ano passado, com as chuvas do ano passado, aí vem a nova administração e não toma medidas mais enérgicas agora para solucionar esses problemas, quando forem solucionar, olha, vai dar trabalho. Por experiência aqui que a gente mostra todos os dias essas situações, vai dar muito trabalho mesmo. Esse foi o primeiro tempo da Ronda, daqui a pouquinho tem a segunda parte aí com outras situações. Agora é hora da gente dar aquele giro pelo estado da Bahia. Batalhão de guardas da Polícia Militar impede 3 arremessos de materiais para dentro do complexo penitenciário Lemos Brito, no bairro de Mata Escura, em Salvador. Entre outros, foram apreendidos 14 quilos de maconha. 5 suspeitos foram presos. Polícia Militar recebe denúncia de disputa de facções criminosas e localiza 3 homens na região metropolitana da capital. Na ação, houve troca de tiros e os suspeitos morreram. 2 pistolas e um revólver foram apreendidos. Site do Detran Bahia hackeado. A página foi invadida na madrugada de hoje. A ocorrência não afetou serviços de habilitação e veículos do Detran. Eles continuam funcionando normalmente por meio de agendamento no portal do aplicativo Saque Digital. Pandemia do coronavírus. Em Feira de Santana, a Polícia Militar fecha 26 estabelecimentos comerciais e encerra 3 festas. 1h da tarde, mais 15 minutinhos, deu o que falar também no final de semana, festa aqui em Teixeira de Freitas, né? A gente recebeu vídeos aí que circulam pela internet, uma aglomeração danada, cerca de 100 pessoas participaram de uma festa nesse bar aí localizado no bairro Universitário aqui em Teixeira de Freitas. Consumo de bebida alcoólica, todo mundo enchendo a cara, todo mundo sem máscara, aglomerado nesse bar aí. 10 pessoas, 10 com idade entre 18 e 28 anos foram presos,
segundo informações da 87ª Companhia Independente de Polícia Militar, que contou com o apoio da Guarda Municipal aqui em Teixeira de Freitas nessa ação. Um rapaz de 18 anos se apresentou como organizador dessa festa aí, né, e vai responder aí por essa aglomeração em tempos de pandemia. Tem alguém preocupado aí com a pandemia? A pandemia existe para essas pessoas? Né? Não existe nada. A Polícia Militar informou 100, mas eu vou falar para você. Pode botar mais 100 aí, viu, na conta, porque tem muita gente saindo desse local aí. 100 eu acho que foi quando a polícia conseguiu parar, porque disse que foi um corre-corre danado, gente correndo, gente tentando escapar aí da ação da polícia. Tem muito mais de 100 pessoas aí nesse bar, nessa festa que foi fechada aqui em Teixeira de Freitas no final de semana, aglomeração, todo mundo sem máscara e ninguém preocupado com a pandemia. É muito triste. Se tem um foco do coronavírus aí, né, aí muita gente sai contaminada e vai infectar outras pessoas em outros lugares. E o que é pior, né, se os pais que estão em casa, às vezes tomando todos os cuidados, a família que está lá tomando todos os cuidados e as pessoas despreocupadas participando de festa. Então, Polícia Militar, Guarda Municipal agindo aí, eu acho que deveria fazer mais isso, porque a gente fica sabendo aqui também de festas todo final de semana aqui em Teixeira de Freitas. Nesse nível aí é o que a gente fica sabendo. Vamos para a segunda parte da ronda. Tem a rotatória ali da Avenida João Paulo II, na BR-101. Aqui é a BR, está ali a rotatória, esburacada. Tem buraco para todos os gostos aqui em Teixeira de Freitas, em todos os bairros. Pertinho da BR-101, olha o tamanho dos buracos ali na rotatória da... Pertinho não, é na rotatória da BR-101, na saída da Avenida João Paulo II, antiga Paulo Souto, aqui em Teixeira de Freitas. Olha só a situação dessas panelas, né? Parecem umas panelas, aqueles caldeirões. Rotatória da João Paulo II, BR-101 também precisando de providências. Ainda na João Paulo II, na antiga Paulo Souto, no Jardim Planalto, está precisando aí de cuidados por parte dos proprietários desses terrenos, muito mato aí, né, acumulado nessa avenida, uma importante avenida que a gente mostrou, vai dar saída ali na BR-101 aqui em Teixeira de Freitas. Esses terrenos incomodando bastante os moradores na João Paulo II, no Jardim Planalto, aqui em Teixeira de Freitas. Agora as informações sobre o tempo. Instabilidades cobrem a Bahia e chuvas passageiras podem ocorrer em todas as regiões do estado nesta terça, véspera do feriado de Tiradentes. Sobre as temperaturas, máxima de 34 graus em Mucuri, 31 em Itamaraju, 30 em Porto Seguro e 29 graus em Medeiros Neto e microrregião. Pancadas de chuva estão previstas para amanhã em Teixeira de Freitas, com variação na temperatura entre 22 e 27 graus. 1h18, agora espaço para o futebol. Teve rodada ontem, né? Jogo entre os Bahias. A gente vai acompanhar aqui o gol. Você está vendo o gol aí do Bahia. O Bahia da capital venceu o Bahia de Feira de Santana nessa cobrança de escanteio. 37 minutos do segundo tempo, Marcelo faz de cabeça. Placar final, Bahia da capital 1, Bahia de Feira 0. É a comemoração do Marcelo. Vamos agora acompanhar a classificação do Campeonato Baiano. Está aqui os 4 primeiros colocados, Juazeirense, Atlético, Bahia de Feira e Bahia, né? 16, 13, 12 pontos. Se terminasse hoje, esses 4 estariam classificados para a próxima fase. Detalhe, o Vitória tem 9º lugar. Mas aí a gente tem que levar em consideração que o Vitória tem 3 jogos a menos ainda. O campeonato está atrasado com relação aos 3 times, há muitos times aqui que estão entre as 4 posições. Se o Vitória conseguir ganhar todos os próximos 3 jogos, ele vai ficar entre os 4 aí. Vamos acompanhar o Campeonato Baiano de Futebol. Vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho tem uns números aí da pandemia, e a gente vai falar também sobre as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. Tem algumas discussões polêmicas aí. A gente volta já já.
Já estamos de volta, quero mandar um alô aí para Emanuele, fazendo 5 aninhos hoje, lá no bairro Tancredo Neves. A Vonita assistindo a gente aí, brigadão Vonita, lá no Colina Verde. Muitíssimo obrigado. Alex Salles, no Tancredo Neves, também assistindo ao programa. Eleni e o Carlos Ferraz acompanhando. Vamos atualizar a informação sobre a possibilidade de fechamento do aeroporto 9 de maio aqui em Teixeira de Freitas, a partir da determinação da ANAC. Assunto encerrado, graças a Deus, né? Recebemos um e-mail da Agência Nacional da Aviação Civil com uma ótima notícia. O processo de fechamento do aeroporto foi arquivado pela ANAC, depois que a empresa São Francisco, que administra o 9 de maio, informou à agência todos os procedimentos feitos de acordo com o que a gente já mostrou aí na última sexta-feira. Então, assunto encerrado, não vai haver mais fechamento por esses problemas, não vai haver mais fechamento do aeroporto 9 de maio, o que é muito bom para todo mundo. Vamos agora já falar sobre a pandemia, vamos trazer os números aqui, as internações do boletim de ontem, né? A gente está resumindo, já trazendo as internações, subiram de 50 para 51, de acordo com os últimos 2 boletins. Número de internados na UTI está em 14, no geral são 22 internados no Hospital Municipal, Hospital de Campanha. Na UPA subiu de 4 para 6 pacientes internados, nos últimos 2 boletins. Na UME são 4 mulheres internadas, na rede privada permaneceu no final de semana 19 internados, 8 na UTI, 11 na enfermaria. Com relação ao número de mortes, a gente tem esta realidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 196, para a CESAB aqui em Teixeira já são 207. Na sexta-feira, infelizmente, houve o relato de mais um óbito, um homem de 56 anos que estava internado no Hospital Municipal. Já são 75 mortes só neste ano. Vamos trazer agora os números do estado, né? Óbitos caiu, no boletim de ontem, caíram, né? De 94 para 75 nos últimos 2 boletins. Passamos aí dos 17.300 óbitos aqui no estado da Bahia. Novos casos, um aumento de 0,3%, recuperados, aumento de 0,3% também. Número de ativos caiu um pouquinho, subiu um pouquinho aí, né? A gente estava na casa dos 15 mil, já estamos na casa dos 16 mil. Mais de 2 milhões de vacinas aplicadas, né? O que é muito bom em todo o estado da Bahia. Mais de 2 milhões, tem novas vacinas chegando aqui para o nosso estado da Bahia. 1h da tarde, mais 24 minutinhos, vamos falar agora sobre o Código Brasileiro de Trânsito. Sofreu algumas alterações, mais de 50, alguns pontos são polêmicos, tem gerado algumas discussões. As novas regras do Código de Trânsito Brasileiro passaram a valer na última segunda-feira. Mudanças que afetam diretamente a vida de motoristas e instrutores de autoescolas. São mais de 50 alterações. Algumas delas têm gerado mais dúvidas e polêmica. O ponto principal hoje está sendo toxicológico. Está sendo o grande ponto que foi menos discutido antes da aprovação da lei. Só que agora ela entrou em vigor, realmente está sendo o ponto que mais se discute. Por quê? Porque muda a validade do toxicológico. E vale também agora para todas as pessoas que renovaram a habilitação antes ou que elas ainda não venceram, mas que tenha mais de 2 anos e meio que fez o toxicológico. Vão ter que fazer. E não só hoje, não é só para as categorias profissionais C, D e E, mas também para as habilitações com atividade remunerada. E se dentro dos 2 anos e meio, fez os 2 anos e meio, venceu, você tem 30 dias de tolerância para fazer esse exame agora, tá? E a não realização desse exame, quando você for renovar a carteira, vai constar que você não fez, tá? E aí entra a fiscalização. E aí também entra a penalidade, que vai ser uma infração gravíssima, sujeito a uma multa de R$ 1.467 e a suspensão de dirigir durante 3 meses. De acordo com a Ezenet, as pessoas têm procurado saber ainda das mudanças no prazo de validade do exame para renovação da CNH e do uso da cadeirinha e transporte de crianças em moto. Minha habilitação já vale com 10 anos? Já vai ser emitida com 10 anos? Isso depende. Por quê? Porque depende do exame médico. Mesmo que eu tenha aberto meu serviço no Detran antes do dia 12, se eu fiz os exames médicos e psicoteste depois do dia 12, vai valer 10 anos, se eu tenho até 49 anos, tá? Se eu tiver
50 a 70 vai continuar com a validade de 5 anos e depois dos 70, 3 anos. Agora, isso tudo depende do médico. Os laudos gerados a partir do dia 12 vai fazer os exames médicos após dia 12, então automaticamente vai vir já com as novas datas. Sobre a obrigatoriedade do uso de equipamento de retenção, a regra antes era que crianças menores de 10 anos deveriam ocupar o banco traseiro, usando equipamento adequado. Agora, a idade permanece, porém para crianças que não atingiram 1,45 m. A idade mínima para crianças em motos era de 7 anos, agora é de 10. Além disso, é necessário que ela possua condições de cuidar da própria segurança. A coordenadora da 24ª Ciretran, Fabiane Ferreira, fala sobre a medida relacionada ao exame toxicológico e explica que a regra dos 2 anos e meio já existia. O que ocorreu foi a adição das penalidades. Não era divulgado, as pessoas não faziam no tempo determinado, mas também não era cobrado por isso. Hoje em dia, o que o Código fez? Ele colocou uma penalidade, é uma penalidade severa. A multa, se ele não fizer, é gravíssima, o valor é alto, é quase R$ 1.500, e ele vai ter uma suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Finzinho do programa, 13h, mais 28 minutinhos, dá tempo de ler algumas mensagens aqui. Na rua Vasco da Gama, no bairro São Lourenço, os moradores estão reclamando de escuridão, muita escuridão na rua Vasco da Gama, no bairro São Lourenço. Atenção, Secretaria de Infraestrutura. Quero mandar um alô especial também para a dona Elza, no bairro São Lourenço, está lá com a família assistindo ao programa. Obrigadão, dona Elza, aí, assistindo ao programa no bairro São Lourenço. Muitíssimo obrigado a todos aí que estão nos acompanhando também através do YouTube. A Jocélia, lembrando que hoje é dia do Exército também. Além de ser dia do Índio, segundo a Jocélia, hoje é dia do Exército. Muitíssimo obrigado aí pela informação. Mandar um alô para o pessoal do Padre José também assistindo a gente. E amanhã tem mais. Conto com a sua audiência. Ótima tarde.